Olá, sejam bem-vindos ao canal de História 7 Minutos. Aqui você vai encontrar vídeos curtos para que você possa fazer um roteiro de estudos. Bom, hoje vamos falar sobre a República Velha. A República no Brasil começou no dia 15 de novembro de 1889, quando foi proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Proclamou a República e se tornou o primeiro presidente do Brasil. A primeira fase da República no Brasil recebeu o nome de República da Espada. É o período que vai de 1889 até 1894, quando o Brasil foi governado por dois militares, o Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente, e o Marechal Floriano Peixoto, o último presidente militar desse período. Em 1894, o Brasil passou a ser governado pelo primeiro presidente civil, o representante dos fazendeiros produtores de café. Inicia-se uma outra fase da República conhecida como República Oligárquica, ou República dos Coronéis. Em 1898 teve início a aliança entre políticos de São Paulo e Minas Gerais, que recebeu o nome de Política do Café com Leite. Esse tipo de aliança política consistia da seguinte forma: 4 anos ficava um presidente ligado à elite paulista. Quando chegava o fim do seu mandato, ele indicava um mineiro. E assim eles iam se revezando no poder. Política do café com leite, porque São Paulo era o maior produtor de café, Minas o maior produtor de leite. Esses dois estados mais ricos, eles comandaram a política do país de 1898 até 1930. Ao contrário do que se pensa, essa aliança entre São Paulo e Minas não era tão sólida assim. Sempre na época das eleições, várias outras regiões criticavam esse acordo político, grupos da Bahia, do Rio Grande do Sul, por exemplo, eles sempre questionavam esse acordo político entre São Paulo e Minas. Em 1929 aconteceu a maior crise do capitalismo e do liberalismo, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que acabou causando a Grande Depressão. Foram os anos que se seguiram à quebra da Bolsa em 1929. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York afetou a economia brasileira e, consequentemente, a política. O Brasil era um país agrário, exportador, muito dependente da venda de café, da exportação de café. E os Estados Unidos, naquele contexto, eram os maiores consumidores do café brasileiro. Com a crise nos Estados Unidos, os americanos pararam de consumir, de comprar o café brasileiro, trazendo um problema aqui para os cafeicultores. Em 1930, o presidente do Brasil era Washington Luiz e representava a elite paulista. Pela política do café com leite, Washington Luiz deveria indicar um mineiro à presidência da República. Mas Washington Luiz indicou outro paulista, Júlio Prestes, rompendo assim a política do café com leite. Por que Washington Luiz fez isso? Ora, os paulistas tinham medo que se entrasse um mineiro na presidência não fosse cuidar dos interesses dos cafeicultores. Então acharam melhor indicar um outro paulista. Acreditavam que outro paulista iria cuidar melhor dos interesses dos cafeicultores. Bom, os mineiros então romperam com São Paulo, se aliaram à elite gaúcha e à elite paraibana e criaram um outro partido político, a Aliança Liberal. Lançaram como candidato à presidência Getúlio Vargas, político gaúcho, que tinha como seu vice João Pessoa, representante da elite da Paraíba.
A Aliança Liberal tinha um programa bem moderno para a época, né? O Vargas prometia regulamentar a situação do trabalhador, criando leis trabalhistas, redução do jornal de trabalho, prometia que o voto seria secreto, prometia direito de voto para as mulheres, dentre outras promessas de campanha. Mesmo assim, em 1930, a Aliança Liberal foi derrotada, Júlio Prestes venceu as eleições. Venceu porque as eleições de 1930 foram como as anteriores. Só os homens votavam, o voto não era secreto, era aberto, e as eleições eram manipuladas, o chamado voto do cabresto. Então, o Júlio Prestes acabou vencendo as eleições em 1930. Os partidários da Aliança Liberal não aceitaram a derrota e passaram a questionar a vitória de Júlio Prestes, acusando de fraude nas eleições e assim por diante. Um incidente deflagrou a Revolução de 30. Foi o assassinato de João Pessoa, que era vice de Vargas, e esse crime acabou tendo uma conotação política. Os jornais da época acabaram colocando o crime como um crime político. Então surgiram vários focos de revolta em vários pontos do país. Temendo uma guerra civil, membros da cúpula das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, acabaram depondo Washington Luiz e o poder foi entregue a Getúlio Vargas. Getúlio Vargas então foi convidado a marchar do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro e assumiu o poder no finalzinho de 1930. Esse evento recebeu o nome de Revolução de 30 e dá início então à Era de Vargas, que vai de 1930 até 1945, que é o assunto do próximo vídeo.